Eu vou responder a pergunta, Rafael. Para mim, é uma pergunta muito emocionante de dizer. Eu brinco que esse é um filho, não é o filho, e hoje esse filho tem uma cria, não é, de segunda edição, e ele tem um carinho especial porque eu levei 10 anos para escrever o livro. E eu acho que, nesse momento, a gente pode perceber que a gente tem que seguir nosso sonho. E que o sonho não vai chegar na hora, muitas vezes, que a gente quer. Ele é como um bom vinho, que a gente, às vezes, tem que esperar tempo para sorver ele. E eu levei 10 anos para escrever, com todo carinho, com todo amor. E é um livro de vida. E esse livro nasce quando nasceu meu filho, o Bernardo. Então, ele vai ter sempre a idade do Bernardo, não é? A cada edição, ele tem a idade do Bernardo. Então, eu acho que nós teremos um acompanhamento desse livro juntos, não é? Ele vai, a cada edição, ver uma cor nova do livro. Então, eu penso que a gente tem que acalentar nossos sonhos. E toda vez a gente é movido de sonhos. Eu vejo a Sinara, como ela tem sonhos, e ela concretiza os sonhos, criando PGM ambiental, as fotos que ela retira. Eu fico impressionado, entende? É uma pessoa que vive a vida, que tem sonhos, enfim. E eu acho que a gente tem que viver a vida. Eu tenho tantos sonhos, e eu tinha um sonho de criar uma história. Uma vez eu li quando eu estava na faculdade, eu li a história do Dworkin. E pessoas assim nos inspiram. E ele criou uma linha epistemológica, uma linha doutrinária de livros que se conversam. Cada livro dele faz parte de um todo de sua teoria. E eu pensei o seguinte, eu nunca aprendi, quero ser autor, não imagino, né? Mas é inspirador, porque eu quis criar uma linha epistemológica da minha produção biográfica. Então, a ideia foi começar com o direito constitucional, aí eu lancei um livro sobre interpretação conforme, fiz meu mestrado em direito constitucional, e eu comecei a comentar cada uma das principais leis do direito administrativo, como a lei de acesso à informação, a lei de corrupção, e muitas vezes com amigos, como o Rafael, a gente comentou a LINDB, né? A LINDB, a gente comentou com o professor Mafini, a professora Priscila, a lei de processo administrativo, a lei 13.313. Então, a gente foi comentando todas as leis que deram uma base do direito administrativo para que se tenha um laço a partir do livro. O livro é um laço de todas essas leis que a gente criou. Então, a gente comentou primeiro todas as leis principais para depois criar um livro. Mas eu poderia perguntar o seguinte, mas Juliano, você não comentou a lei de licitações. Não deu, porque estava naquela modificação Mas agora, então, eu tive sempre um sonho de comentar a lei de licitações e eu acabei, então, comentando a lei de licitações. Vai sair agora pela Juspod, hoje ou amanhã, um livro comentando a lei de licitações. E eu queria dizer o seguinte, para quem está assistindo, acreditem nos sonhos. Eu sempre estou com sonhos, aí eu pensei assim, eu quero lançar um curso sobre licitações. Eu lancei um curso comentando artigo por artigo da lei de licitações e esses sonhos vão nos movendo para que a gente possa continuar a viver. Uma vida que não é interessante não vale a pena ser vivida. E essa é talvez a história do livro. Ela vem a partir de uma... Eu disse na introdução, assim como o direito administrativo, ele foi evoluindo, o livro foi evoluindo e eu fui evoluindo com o livro. Então, a gente parte de uma evolução. E a segunda edição traz inúmeras evoluções, notadamente, todos os comentários sobre a nova lei de licitações, a lei 14.133, notadamente esses comentários são bastante relevantes. E, de certo modo, também trazemos as inovações da lei 14.011, por exemplo, do contrato de facilities, as próprias legislações da pandemia, todo o alvedrio e todo o contexto da pandemia da lei 13.979 de 2020. Então, a gente procurou sempre trazer algo naturalmente atual. E uma coisa que eu gostaria de destacar antes nessa nossa fala inicial, que o direito hoje é construído pela jurisprudência, notadamente do STF e do STJ. E os alunos da graduação, dos preparatórios, da pós-graduação, você me pergunta, mas, professor, que livro que eu compro? Eu digo o seguinte, procure comprar livros que dialogam com a jurisprudência, seja no civil, no tributário, porque é ali que o direito está sendo criado. Sim. Um livro que não dialoga com a jurisprudência, eu acho que é um livro pela metade. Então, minha opinião, mas um livro, fora os livros teóricos, não é? Enfim, mas livro dogmático, assim, direito administrativo, processual civil, tem que dialogar com a jurisprudência. Então, essa é a nossa vocação, sempre trazer a jurisprudência atual no tema. Esse foi sempre o nosso propósito. Sim. Eu acho bem nessa linha que o Juliano comenta, né, que os norte-americanos fazem a distinção, né? Law in the books e law in action, né? E a ideia do direito vivo, né? Acho que é bem essa ideia do Juliano. Mas eu recomendo mesmo o livro. Eu tenho ele, a primeira edição aqui. Olha que demorou 10 anos, mas olha aqui, ó. É muita coisa.
E eu acho que é um livro que é muito interessante porque serve tanto para o aluno da graduação, para uma série mais avançada, serve para quem está se preparando para concurso público, mas também serve para o dia a dia de quem, do profissional. Eu, por exemplo, ali na Procuradoria na PGM de Porto Alegre, eu uso muito o livro do Juliano. Sempre está ali em cima da minha mesa, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao livro do Juliano. Então, eu recomendo muito. Realmente está muito bom. Foi um livro realmente. Um livro de 10 anos é um livro assim muito, digamos, amadurecido. O pessoal realmente pensou, repensou, então vale a pena. E eu acho que também a ideia, o interessante das obras do Juliano é o seguinte, que ele foi realmente escrevendo sobre várias leis. Por exemplo, no que diz respeito à lei de acesso à informação, que é uma lei muito importante, uma lei de 2011, o melhor livro de comentários à lei de acesso à informação disparado é o do Juliano. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a lei de acesso à informação, digo, tem que ler o livro do Juliano. Não existe nenhum outro livro à altura no direito brasileiro. Fora os demais livros que ele lançou. Então, eu recomendo muito mesmo. Mas, Juliano, me diz uma coisa. E a nova lei de licitações aí? O que tu acha sobre a nova lei? Tu acha que ela trouxe alguma novidade? Ou apenas é mais do mesmo? Perfeito. Essa é a grande pergunta e a grande debate que nós temos hoje, não é? Sobre a nova lei de licitações. Porque assim, antes da gente falar, eu esqueci de falar a coisa mais importante, o brinde. Né? A editora diz o seguinte, não, mas o livro está em pré-venda, eu não vou conseguir um desconto para você. Não, eu vou lá no PGM Ambiental, eu não posso vir. E eles deram um desconto no livro, para quem quiser, é um cupom de desconto. Você escreve assim, curso 2021, curso em letra maiúscula 2021, tem um desconto de 20% no livro, para quem tiver Olha interesse. aí. Então, né, eu disse assim, não vou, mas está em pré-venda. Eu disse, não importa. Não importa, nós precisamos de um desconto na PGM Ambiental. Então, é curso 2021. E eu acho que a lei de licitações, Rafael, ela, obviamente, independentemente de qual conteúdo que ela tenha, ela vai gerar polêmica. Ela é uma lei Sim, impactante. Vamos pensar assim, são 50 bilhões, 60 bilhões por ano de compras públicas. Isso é muito impactante na economia. E se isso é verdadeiro, nós temos efetivamente que repensar a forma como a gente compra. Será que a lei de licitações ela dialoga com a teoria geral das licitações? Nós não temos no Brasil alguém que, fora talvez o professor Marcos Nóbrega, que traz uma teoria das licitações. Poucas pessoas estão pensando com a teoria das licitações. Será que isso é efetivo? E eu vou dar alguns dados e aí eu vou falar sobre a nova lei. Eu fui hoje, antes de vir para cá, no portal de compras públicas. Em 2021, 55%, repito, 55% das compras públicas foram feitas por dispensa e inegibilidade. Ou seja, você fez licitação. Os sim. 45% restantes foram feitos quase tudo por pregão. Será que não é hora da gente repensar se vale a pena continuar com licitações? Se 55% a gente compra direto, sem licitação, você faz aquela orçamentação pequena, Sim. não é de 3 orçamentos, a orçamentação do próprio licitante, do próprio contratante direto. Então, esse é o primeiro ponto. E a lei de licitações, ela nova, a lei 14.133, é um bom manual ao gestor público. E ela tem grandes inovações. Eu não vou ser daquelas pessoas que vou só bater na lei de licitações. Eu acho que bateram demais nela. A gente Sim. merecia mais? Merecia. A gente viu isso na nossa palestra com o Joel Niebuhr aqui junto com o Rafael. Sim. Mas vejam, tem coisas ótimas. O portal de compras públicas, o portal nacional de compras públicas é ótimo. Você vai diminuir o custo transacional, você vai aumentar o controle, você vai diminuir, obviamente, toda a prática corruptiva, porque todo mundo vai poder contratar, você vai poder cruzar dados, por exemplo. Por que Canoas? Vamos dizer, Canoas está comprando 1.000 pneus para automóveis e Porto Alegre também 1.000 pneus. Por que Canoas está pagando 700 e Porto Alegre 500, por exemplo? Não faz sentido isso. Ou você vai poder, não sei como fazer um contrato para a emenda escolar. Eu vou pegar e poder ter modelos lá. Eu não preciso mais manter meu site. Então, isso é bom. Isso é muito bom. Você vai poder ter de depósito em conta vinculada. Você tem hoje legalidade para isso, ainda que não seja obrigatória para obras de grande porte, que isso foi vedado, obras com mais de 200 milhões, você pode utilizar de forma facultativa, isso está previsto na lei. Há uma disposição das linhas de defesa do controle, impondo um controle prévio do Tribunal de Contas, isso é bom, o controle cada vez tem que ser mais prévio, porque, veja, se o Tribunal de Contas diz assim para ti, faz que depois eu te audito, faz que depois a gente vai ver, tu não vai fazer, não vai fazer. Como diria o Marcos Juruena, não fazer é dormir tranquilo, né? Sim. Então eu acho que isso é muito bom. Qual é a minha meu grande percalço? Hoje de noite a gente tem uma live no Tribunal de Contas e eu vou falar sobre isso com eles, no TCE, aqui do Rio Grande do Sul.
e eu vou falar justamente do artigo 18. A minha preocupação é o artigo 18. É impraticável, é incumprível, não sei se existe essa palavra, mas não é possível de ser cumprido, o artigo 18. Especialmente para um município pequeno, com todas as dificuldades que ele já tem. Não tem engenheiro, o advogado vem uma vez por semana, o contador tá lá fazendo de tudo para dar certo. Não tem como cumprir o artigo 18. O estudo técnico preliminar, todos os itens do estudo técnico preliminar, análise de risco, tem que ter análise de risco. Você tem que ter parâmetro em relação às compras públicas, às necessidades. Você tem que dizer assim, ó, a minha necessidade é essa e essa é a melhor solução em relação às outras. Imagina nas milhares de compras que se tem, isso vai ser muito difícil. Ou você vai ter que demonstrar as razões de interesse público, diz a lei. E o que é interesse público? Eu até escrevi um livro, ele até se esgotou pela Juspod, sobre interesse público, um livro fininho, que foi uma cadeira de doutorado que eu fiz lá com uma FINE, enfim, sobre interesse público. E há alemães que dizem o seguinte, eu não tenho como densificar um interesse público que ele é muito vago. Ele tem uma posição assim de abandono. Então, percebemos isso. O interesse público pode ser algo muito vago. Pode ser algo muito vago. E pode dar margem a duplas interpretações. Então, eu tenho muito medo do artigo 18. Eu acho que o artigo 18 burocratizou demais a fase interna. Claro, você vai ter que ter um planejamento anual de compras públicas. Isso é uma coisa muito boa. As pessoas acham, não sei se todo mundo deu conta. Como é que a gente faz planejamento hoje em qualquer esfera? Não é privilégio de município, de estado. É pelo orçamento anual, pela LOA. Sim. Só que o orçamento é uma peça, uma quimera. Ela é uma estimativa, vamos dizer assim. E planejar por meio do orçamento é uma tragédia. Na verdade, o planejamento tinha que vincular o orçamento e não o orçamento planejamento. Mas como a gente é obrigado a fazer orçamento anual pela lei de responsabilidade fiscal, o que acontece? A gente faz o planejamento pelo orçamento. Isso é uma tragédia. Hoje não, a gente vai ter que ter dois planejamentos. A lei orçamentária anual e a compra anual. A gente vai ter que planejar as compras anualmente. Então eu acho que isso vai ser bom, porque no momento que eu começo a planejar anualmente as compras públicas, eu acabo planejando a política pública. Então, eu acho que isso é muito bom. Mas a burocracia aumentou demais. Por exemplo, assim, você não precisa colocar esses itens no estudo técnico preliminar. Mas se você não colocar, você tem que justificar. Então eu não coloco, porque dá mais trabalho. Eu acho que uma coisa boa também veio, Rafael, e eu acho que isso dialoga muito com a LINDB. A lei dialoga muito com a LINDB. Muito. A LINDB está mencionada assim, 4, 5 vezes os artigos. Por exemplo, os princípios do artigo 5º, diz assim, ó, você vai cumprir esses princípios e a LINDB. Então, a LINDB passou a ter um protagonismo na nova lei de licitações. Eu falo aqui do sistema de nulidades, por exemplo. O sistema de nulidades, hoje, totalmente dialogado com a LINDB. Aquela história assim, nulificou, vocês se virem, acabou. Por exemplo, declaramos a nulidade da licitação para a compra de respiradores, para a compra de vacina. Aí suspendeu a licitação. Suspendeu a licitação, tu matou gente. As pessoas morreram. Então, o juiz, o controlador de contas, tem que dizer o seguinte, o que eu faço quando eu suspendo uma licitação? É obrigação dele. Isso já estava na lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas a lei veio a calhar. E mais uma eu vou falando, viu, Rafael? Eu vou falando. Uma xícara e outra do cafezinho eu vou falando, viu? Se você me deixar, eu vou falando. Então, nesse caso, eu acho que a última, assim, uma das últimas pontos que eu vou destacar agora, para a gente, enfim, desse bate-bola, foi, essencialmente, dois paradigmas no sistema de nulidades. Você somente pode declarar a nulidade de uma licitação de modo excepcional. A convalidação, ela é a regra. A regra que você tenta sanar o processo. Segundo paradigma, você vai manter licitações nulas se tiver um outro bem mais importante. Continuidade de serviço público, saúde pública, pessoas podem morrer, pode ter um caos na cidade. Você vai manter uma licitação nula. Então, essa coisa de nulidade é vinculada, é o que eu digo no capítulo 13 do livro. Ela já não é uma certeza. Pela LINDB, ela não é mais uma certeza. Então, esses dois paradigmas são de extrema importância neste contexto. Eu vou dar só um exemplo para ilustrar. Teve uma vez uma licitação no estado do Rio Grande do Sul de controladores eletrônicos de velocidade. E aí uma empresa foi desclassificada na fase de habilitação, hoje mudou, né? Antigamente era fase de habilitação, depois julgamento de proposta, hoje inverte. Né? Até você pode fazer, mas justificando. E aí eu olhei as informações do mandato de segurança delas, mas ela está certa, não tem nem o que dizer. Foi indevida a habilitação. Aí eu cheguei com os colegas, enfim, do órgão que inabilitaram e disse assim, mas por que vocês inabilitaram? Não, ela não juntou na ordem os documentos. Eu disse, como assim? Não, o edital falava numa ordem, ela não juntou na ordem. Aí eu disse assim, mas os documentos todos vieram, mas não está na ordem.
Ela disse, não, mas meu amigo, você não pode inabilitar uma empresa porque ela não juntou os documentos na ordem. Isso não faz sentido. Ah, não, doutor, é assim, ó. Depois da reportagem de Giovanni Grisotti da corrupção dos controladores, a gente impugna por qualquer vírgula. A gente prefere impugnar para não se incomodar. Disse, meu amigo, não funciona assim. Vamos rever essa decisão. Então, isso acabou com a Lindb. Ah, não podia caneta preta, tinha que ser caneta azul. Assinatura. Acabou. Entende? Então, eu acho que isso foi bom na lei de licitações. Sim. Juliano, mas um outro tema que está gerando também muita discussão, que de modo geral o pessoal gosta de falar muito, é o diálogo competitivo. Queria que você pudesse falar um pouco sobre o diálogo competitivo aí. Eu acho que o diálogo competitivo é uma semi-novidade. Esse dia eu estava no centro de Porto Alegre, e aí eu fui passando assim, tem um monte de restaurante no centro, enfim, né, o bom do centro é que está cheio de restaurante, você nunca tem tédio. E aí tinha uma placa escrita assim, a La Minuta Gourmet. Aí eu olhei assim, pedi pro garçom assim, mas meu amigo, o que tem esse La Minuta diferente? O que ele vem? Ele vem bife, ovo, arroz, feijão e salada. E batata frita. Disse, mas qual é a diferença do La Minuta normal? Aí ele olhou pro lado assim, não tem nenhuma diferença, só para cobrar mais caro. Entendeu? Então, o diálogo competitivo ele é um procedimento de licitação que a gente já fazia. Como? Quando a gente estruturava uma proposta de manifestação de interesse, a gente fazia depois da licitação. O diálogo competitivo simplesmente juntou a proposta de manifestação de interesse com a licitação. Para que serve tanto a PMI, a proposta de manifestação de interesse, que tem hoje previsão como procedimento auxiliar, lá no artigo 81, se não me engano, e o diálogo competitivo no artigo 32. O que acontece? Nós queríamos agora, em Porto Alegre, o DEMAI, que era uma tecnologia para tratar as algas do Guaíba. Existe essa tecnologia? Não sei. Vamos ver se o mercado traz uma solução. Ou vamos trazer uma solução para perda de águas. Ou uma nova solução tecnológica para coibir fraude fiscal do ISSQN. Será que existe essa tecnologia? Vamos dialogar com o mercado. A gente fazia isso por proposta de manifestação de interesse. A gente dizia, olha, mais ou menos eu tenho esse problema, o mercado me traga soluções. E eu não sou obrigado, mesmo que o mercado venha trazer soluções, eu não sou obrigado a contratar. O que fez o diálogo competitivo? Ele abre no mínimo 25 dias úteis para o mercado trazer soluções. E aí o poder público pode dialogar com cada um dos licitantes, ele vai ter que gravar esses diálogos, ele vai ter que, obviamente, documentar esses diálogos, e ao final da primeira fase, ele, na verdade, vai divulgar todas essas discussões, as gravações, etc. E vai dizer o seguinte, meu projeto que eu gostei, mais adequado é esse. Aí se passa por uma fase de licitação para executar esse projeto selecionado. Eu passo por uma fase de licitação em 60 dias úteis. A PMI acontecia o seguinte, você fazia uma PMI, e eventualmente selecionava um projeto, e aquele projeto ia para uma licitação na modalidade notadamente de concorrência. Pregão, seria muito difícil que fosse. E aí você, enfim, o licitante que ganhasse, ele, na verdade, fazia uma proposta para pagar o projeto, aquele que ofertou ele, e, obviamente, uma proposta para executar o projeto em si, não é? Então, o diálogo competitivo ele é previsto na Europa, mas, de certa forma, a gente já fazia isso no Brasil pela PMI. Sim. Mas, Juliano, aqui é o nosso cafezinho com Lindb, então eu queria falar um pouquinho mais sobre a Lindb contigo. Essa lei, ela é uma lei ainda recente, é de 2018, né? Está fechando a recência o terceiro ano, e é uma lei que nasceu cercada de polêmica, né? Principalmente em função do pessoal dos órgãos de controle. É uma lei que nasce com o objetivo declarado de promover segurança jurídica e, de alguma forma, proteger o gestor público honesto. E eu queria saber de ti, o que tu acha dessa lei, se tu acha que ela traz, se ela era uma lei necessária, quais os pontos fortes dela, o que tu acha que, eventualmente, não seja não tão positivo. Eu acho que a Lindb, a parte, ao menos, posterior da Lindb, vem cumprir um nicho, em primeiro lugar, que não existia, que são parâmetros para a interpretação do direito público. Nós tínhamos parâmetros, tudo bem, para a interpretação geral do direito, até o artigo 19, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e ela vem cumprir um parâmetro que não existia, que são premissas à interpretação do direito público. E aí começa a primeira complexidade. O que é direito público? Não é? Lembra o gesto, né, de fazer aqueles dois ramos. Direito penal não é direito público? Mas será que eu posso aplicar a Lindb? Porque, veja, ele tem premissas interpretativas muito próprias do direito penal, do direito tributário. Você me dizia assim, direito tributário é interpretação pro lege. E ninguém me explica o que é isso, né? Porque sempre a gente interpreta a lei, não é?
O que é prolege? Não é? Não diz pró-fisco, né? Nem pró-contribuinte, é prolege. Não, mas só um pouquinho, eu tenho que aplicar a lei, eu sempre vou ter uma interpretação prolege, então nunca me explicaram o que é isso no direito tributário. Mas voltando, esse é o primeiro ganho. Eu acho que a Lindb só teve ganhos. E a Lindb é uma reação a condutas excepcionais, mas que existem e existiram e continuam a existir de órgãos de controle, do judiciário. E não é uma crítica. Obviamente, na procuradoria tem, enfim, somos seres humanos, erramos. Então, não é uma crítica, mas existiram abusos em alguns momentos. Eu vou dar um exemplo de uma... Para mim, é algo que eu não achei muito bom. Por exemplo, no município do Rio Grande do Sul, o prefeito teve a grande ideia de contratar os uniformes das crianças da escola pública igual da escola privada. Então, ele pagou mais caro, mas ele teve duas vantagens. A não discriminação das crianças, só porque é da escola pública ter um uniforme de menor qualidade, e o uniforme dura mais. O outro prefeito do lado, o seguinte, não, vou fazer licitação menor preço, comprou um uniforme mais barato. O auditor olhou os dois municípios, um do lado do outro, multou o prefeito que comprou um uniforme melhor. É isso que veio a gente a sanar. Perceber consequencialismo, a ideia de trabalhar com as consequências, isso não é mais uma ideia retórica do Tribe, da jurisprudência da Law and Economics, não é mais. Isso está na lei. Segundo, nós vamos ter que dialogar com a realidade das pessoas, as dificuldades reais do gestor. Tem um julgado famoso de 2019 do Tribunal de Contas, que o fiscal não foi treinado, o Tribunal de Contas falou, você falhou, mas eu não vou te aplicar essa multa porque você teve dificuldade aqui nesse caso. É dialogar com aquilo que acontece, com a vida como ela é, como diz o Nelson Rodrigues. Sim. Terceiro, é impor uma fundamentação. E aí, mas qual o ganho que nós temos em colocar tudo isso na lei? Um ganho enorme processual. Por que um ganho enorme processual? Porque no momento em que nós não temos uma fundamentação correta, nós não dialogamos efetivamente com as consequências da decisão, nós temos a via do STJ por descumprimento de legislação federal e a via do STF. Em que termos? Súmula vinculante 10. No momento em que o magistrado, enfim, desconsidera a aplicação da lei, é como se ele estivesse declarando ela inconstitucional da súmula 10. Então, se por hipótese ele não está aplicando a legislação, dialogando com as consequências, o mesmo controlador de contas, enfim, ou o mesmo gestor, e eu estou discutindo isso em juízo, isso me dá acesso mais facilitado ao STJ e ao STF. Então, eu tenho aqui um segundo ganho, que é um ganho processual, não é? O terceiro ganho, a possibilidade de fazer acordo do artigo 23. Porque a gente assinava TAC, termo de ajustamento de conduta, e até hoje ninguém mais... Eu estava falando com o Ministério Público, tem todo mundo com medo de assinar TAC, eles até querem mudar o nome. TAC eu não assino, não é? Eles até querem mudar o nome. Eu falei com o promotor esse tempo, não, você tem que mudar o nome do TAC, que ninguém quer mais assinar. Mas a gente assinava TAC, fazia acordos sem base na lei. Hoje nós temos uma lei para isso. O artigo 24, se não me engano, que fala do bis in idem. E aí nós chegamos, então, acho que é um grande ganho para a advocacia pública. Eu vou pular o 28, Rafael, o 28, que é o artigo 30, dar força aos precedentes à jurisprudência administrativa. Esse é um parâmetro vinculante. Eu já usei várias vezes o 30 dizendo o seguinte, meu amigo, aqui é uma opinião jurídica, você tem que cumprir. Você vai ter que cumprir, porque ela tem força vinculante, está no artigo 30 hoje. Então, ela deu essa, vamos dizer assim, a opinião jurídica, a função de consultoria do artigo 32 foi bastante potencializada. E aí nós temos o 28, que é, na verdade, a evitação. Evitação seria muito horrível dizer numa live da PGM ambiental, né? Mas é evitar que se tenhamos punições presumidas, abstratas. Não é? Que nós tenhamos realmente, para o direito administrativo sancionador, um diálogo com a culpa, e aqui nós temos culpa grave, e com o dolo. E me diz uma coisa, mas muitas pessoas, a partir do artigo 28, dizem que nós teríamos atualmente no direito brasileiro positivado, então, o chamado direito ao erro. Tu acha que poderíamos falar que temos positivado o direito ao erro? Eu acho que... Eu vou refazer a frase, né? Em primeiro lugar, somos humanos. A gente não é que a gente tem o direito ao erro. A gente nasceu com a possibilidade de errar. Temos que ter certeza, não somos Deus. E o erro vai acontecer. Quem já não errou, por favor, mande um joinha aqui vai ver que não vai ter nenhum joinha. Quem já não cometeu erros, não é? Eu já cometi erros na PGE. Obviamente já cometi erros.
todo dia eu pergunto, todo dia eu procuro me informar. A gente tem que ter humildade para... Então, não é que a gente tem direito ao erro. O erro vai existir. O que a lei diz é o seguinte: nós não temos o direito de errar grosseiramente ou de atuar dolosamente. Isso não é direito, isso deve ser, pelo contrário, deve ser punido. Mas a lei diz o seguinte: erros acontecerão. E a gente não pode ser punido com o nosso patrimônio, com o nosso cargo, porque senão colocaremos um... Até o algoritmo erra, né, Rafael? Um algoritmo mal programado erra, não é? Um algoritmo mal programado ele pode ser discriminatório. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo, quando a gente fala sobre inteligência artificial, o nosso medo é violação de direitos fundamentais. Por exemplo, programar um algoritmo e ele interpretar que escola, por ser um substantivo feminino, somente entram mulheres. Ou fórum, por ser um substantivo masculino, interpreta só... E aí eu tenho uma discriminação de gênero. O exemplo é tosco, mas da tônica dessa possibilidade discriminatória. Então, se o algoritmo erra... Ah, professor, mas Juliano, olha só, o algoritmo é programado por homens. Então, os homens erram. E a lei, ela justamente vem com uma tentativa frágil de estabelecer decência. Não é? Então, não é que há o direito ao erro. Há simplesmente dizer o seguinte: duas coisas. Erros acontecerão e nós queremos punir os erros graves, aqueles erros que não poderiam ser admitidos. E os erros, obviamente, a conduta dolosa. Mas não queremos punir o crime de hermenêutica. O famoso crime de hermenêutica. E justamente foi um julgado do Rio Grande do Sul, do Alcides Mendonça Lima, que interpretou, declarou inconstitucional uma lei do Júlio de Castilhos. O cara enfrentou o Júlio de Castilhos, não é? O juiz de Pelotas enfrentou o Júlio de Castilhos. O cara ficou furioso, o Júlio de Castilhos. E mandou exonerar o juiz. E o presidente do TJ, que era o Superior Tribunal de Justiça na época, né, exonerou o Alcides Mendonça Lima do cargo de juiz. E aí o Rui Barbosa defendeu no STF dizendo o seguinte: ninguém pode ser punido por interpretar a lei. Direito não é matemática. E eu até pensei em fazer engenharia. Até eu me lembro que eu passei na URGS, na engenharia de Minas, mas aqui no direito eu podia dar uma enganadinha, entendeu? Eu podia dar uma distorção nos números, entendeu? Né? Então, aí eu resolvi não fazer em engenharia por conta disso, né? Porque lá a coisa seria bem exata, não teria como dar uma enganada nas funções e derivações. Mas, Juliano, uma questão, quando nasceu a nova LINDB, né, muitas pessoas falam, então, no apagão das canetas, né, e, no limite, algumas pessoas falam no direito administrativo do medo. Eu queria saber de ti, se tu acha que existe um direito administrativo do medo atualmente? Eu acho que ele vai... Eu vou dizer mais. Eu acho que ele existe em alguns momentos. Obviamente, todo mundo... Assim... Aumentou muito a questão do controle. Eu acho que há dois problemas anteriores do direito administrativo do medo. Ninguém sabe quem faz o que hoje. Ninguém sabe qual é o limite do Tribunal de Contas, até onde vai o limite do Tribunal de Contas e do Ministério Público, Advocacia Pública e Tribunal de Contas, os delegados de polícia em relação ao Ministério Público. Ninguém sabe mais quem faz o que, especialmente depois do impeachment da ex-presidente Dilma, em que se deu um protagonismo enorme ao Tribunal de Contas. Hoje os grandes contratos da União não se fazem sem o Tribunal de Contas junto, né? Isso é bom, isso não é ruim. A grande questão é até que ponto a razoabilidade do controle e até que ponto nós ficamos à mercê do entendimento pessoal e não motivado técnico do controle. Eu acho que duas coisas resolveriam isso. Nós temos melhores parâmetros institucionais. O problema do Brasil hoje é institucional. As grandes questões estão no judiciário. Eu vou dar um exemplo. Desestatizações. Eu vou falar SEDAI e a CE. Eu estou participando, enfim, de todo o processo de desestatização da CE e da Sulgás. A gente se sente tipo um goleiro de handebol. Todo dia tu toma uma bolada, né? Aí vem uma liminar do juiz de Bagé, tranca. Aí vem uma liminar do juiz de Porto Alegre. Aí vem uma liminar da Justiça do Trabalho. E aí vem uma liminar do Tribunal de Contas, do MP de Contas. Ou seja, inúmeras pessoas podem trancar. Não estou dizendo que isso é uma crítica, muito pelo contrário, o sistema é assim. Sim. Mas será que o sistema é bom? Eu não estou fazendo uma crítica de que isso é legítimo, essas liminares. É legítimo as pessoas questionarem o processo. Agora, será que isso é bom? Entende? Sim. Será que não tem muita gente controlando e pouca gente fazendo? É essa dúvida. É essa dúvida. Entendeu? É simplesmente trazermos a um equilíbrio e termos muito mais um controle preventivo, um controle de resultados. E eu acho que todo mundo está se dando conta de que as coisas têm que acontecer no Brasil. Porque senão as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer no país. As coisas não vão. Eu vejo, as pessoas não vão fazer. E digo mais. Eu ainda vou publicar esse artigo, eu estou prometendo, mas eu vou publicar. Daqui 2 anos, quando entrar em vigor total a lei de licitações,
peça para sair gestor de contas. Peça para sair. Porque vai ser um ônibus que vai parar numa blitz e vai ser multado. Não há esperança de que isso não aconteça. Então, eu tenho muito medo de que isso vai depender de como as pessoas vão encarar a lei. Porque a lei é um produto dos homens e a interpretação da lei é um produto dos homens. Então, acho que a gente tem que se comportar com razoabilidade, com equilíbrio. É esse o ponto. É esse o ponto. Parece o seguinte, se eu não achar nada, eu não tenho serventia. Que bom que tu não achou nada. Você vai ter serventia. Quanto mais controle, não aumenta o poder necessariamente. Você pode prejudicar esse poder, perder a legitimidade. Eu sempre trago o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, para anular uma licitação, anular uma licença ambiental, você tem que trazer uma fundamentação mais técnica que o órgão da administração pública. Mais técnica que o órgão da administração pública. Se você não trouxer uma fundamentação mais técnica, você não pode substituir o laudo do poder público. Sim. Mas, Juliano, um artigo que é, digamos assim, é o meu queridinho da Nova Lindb é o artigo 22. É um artigo que eu acho que quem milita o contencioso é um artigo que a gente lida no nosso dia a dia. E principalmente agora no período da pandemia. Porque esse artigo 22 vai tratar do chamado primado da realidade, vai trabalhar também a questão da deferência judicial, né? Eu queria ver o que tu acha desse artigo 22. Eu acho que, para mim, também, eu acho que é o queridinho da lei da Lindb, assim. Eu acho que ele trouxe um diálogo com a floresta, e não só com a árvore, um diálogo com as decisões que não tem como cumprir. Por exemplo, eu poderia dar vários exemplos. Uma decisão que a gente enfrentou aqui, teve uma liminar da magistratura dizendo o seguinte: resolva em 30 dias o problema do mexilhão dourado, que é um crustáceo que cola nos barcos, nos canos. A gente foi atrás, ninguém no mundo resolveu isso. E já gastaram bilhões e bilhões de dólares e ninguém resolveu isso. Então, forneça um medicamento importado em 24 horas. É isso que se quer evitar. É um diálogo com a realidade. Ou seja, com as dificuldades que se tem. Trazer um juízo de alteridade a se colocar no lugar do outro e se tentar perceber como as coisas poderiam ser feitas de forma... Será que as coisas poderiam ser sido feitas de forma diferente? Se você estivesse no lugar, você teria condições? Não. Então, cara, foi o que se conseguiu fazer. Eu acho que só no Brasil a gente viveu 3 momentos do direito administrativo do Estado brasileiro. O direito administrativo acompanha as evoluções do Estado. Sim. Um Estado do legalismo, no começo dos anos 80, no começo dos anos 90. O que é o Estado do legalismo? Achava-se que se colocar tudo na lei, o Brasil ia. Não é? Aí se criou a lei do acesso à informação, desculpe, lei de licitações, lei do processo administrativo, lei 8987, as leis setoriais, e o Brasil não foi. Corrupção, não deu. Não, então vamos fazer o seguinte, o estado do constitucionalismo. Nos anos 2000, vamos colocar tudo na Constituição, porque tem que cumprir, não é? Norma máxima. E aí, em números e emendas constitucionais, estamos acho que na 107, né? 107, emenda 20, emenda 19, enfim, não deu certo. E eu acho que hoje a gente vive tragicamente o estado do possível. Era para construir um presídio para 700 presos. Construiu para 400. Foi o que foi possível. Mas a legislação saiu mal do Congresso. Mas foi o que foi possível no acordo político. É isso que nós temos que acabar. Esse estado do possível. Em que a gente se conforma com esse estado do possível. Não dá. Não dá. Mas o arranjo no Congresso não saiu bom. O pacote de crime foi o que foi possível construir. Não pode ser assim. O marco do saneamento. Foi o que foi possível. Eu ouvi isso. Eu participei de todo o debate no Congresso do Marco Legal do Saneamento, a Lei 1426 de 2020, e dizer assim, olha, foi o que foi possível construir. Mas é bom? Foi o que foi possível. Não dá, né? Não dá. Esse país tem que mudar. E o artigo 22 também, segundo muitos, seria uma espécie de pedido de empatia, né, com o gestor público, né? E eu acho que ele também ele tem uma aplicabilidade muito interessante no que diz respeito, por exemplo, às questões envolvendo controle de políticas públicas, né? Por exemplo, no que diz respeito ao direito à saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, tratamento experimental. Então, acho que também ele tem o espectro de aplicabilidade dele é muito amplo no que diz respeito ao dia a dia da gestão pública, né? Ele vai dialogar muito com dois institutos, né, Rafael? Do ativismo judicial e da judicialização de políticas públicas, né? Especialmente esse segundo, judicialização de políticas públicas. Eu acho que ele, não sei o que te parece, Rafael, ele ressuscita a ideia do reserva do possível. Acho que ele ressuscita essa ideia.
né? Mas e o mínimo existencial? Sempre teve essa dicotomia entre mínimo existencial e reserva do sim. possível. Eu acho que ele ressuscita essa questão da reserva do possível. Sim, eu acho, de vez em quando eu tenho vontade de dar para alguns juízes, quando saem algumas decisões, tem um livro do Keir Sunstein, O Custo dos Direitos, eu tenho de vez em quando vontade de mandar para o juiz, ó, eu entendo a sua boa intenção, tudo, mas o orçamento é pequeno, como é que se diz, né? Direitos não nascem em árvore, né? Então, eu acho bem interessante isso. E eu acho que, mas acima de tudo, a nova LINDB, muitas pessoas vão dizer o seguinte, que o gestor, já existia todo um arsenal de leis que tratavam do gestor público desonesto. Por exemplo, a lei de improbidade, né? E a lei, só que não tinha nenhuma lei, digamos assim, de certa forma, para proteger o gestor público honesto, bem intencionado, que, por ser humano, acabou por errar. E a nova LINDB, digamos, de certa forma, procura sanar isso, essa falha, essa omissão no sistema, de dar algum mínimo de proteção. Porque o professor Rodrigo Valgas que diz, né? Quem tem medo, o gestor medroso, como ele mesmo diz, o gestor medroso, tende a não agir. Só que, para a população, o gestor que não age é a pior coisa que tem. Então, tipo, na verdade, esse controle disfuncional, ele acaba promovendo a inação do gestor público. Então, acho que a nova LINDB, ela procura trabalhar com isso. E a nossa ideia aqui no Cafezinho com LINDB é justamente disseminar os dispositivos da nova LINDB, que muitas vezes alguns colegas ainda não conhecem suficientemente. Então, nossa ideia é trazer vários professores para trabalhar exaustivamente essa lei. Nossa ideia é que começamos hoje, aqui, hoje é dia 29, e a nossa ideia é ir até junho, toda semana, às quintas-feiras, às 10 horas, nós vamos trazer algum professor para trabalhar algum tema sobre a nova LINDB. Na semana que vem eu vou dizer quais serão os próximos nomes, né? Causar um certo suspense, né? Mas eu fico muito feliz que a gente trouxe aqui o Juliano para falar sobre vários dispositivos da nova LINDB. Mas, Juliano, um dispositivo que eu gosto muito também é o artigo 29, que é aquele dispositivo que diz que a expedição de ato normativo pela administração pública pode ser precedido de consulta pública. Eu acho muito interessante, queria saber se tu acha que vai ser aplicado, o que tu acha? Antes de responder, Rafael, eu acho que nessa tua fala de mandar o livro do Sunskin para o juiz ou o estudo, eu mandaria um outro livro. Eu mandaria esse livro aqui, ó. Esse livro aqui eu mandaria para um juiz, ó. Esse é o livro que eu Sim, mandaria, não é, para o magistrado ou para os colegas estudarem, né? Que é a nova LINDB, lançado pela sim. uma coordenação de maravilhosa. É o melhor livro que tem sobre a LINDB. É o melhor livro que tem sobre a LINDB, coordenado pelo Mafini e pelo Rafael Ramos, não é? Que Muito está obrigado, muito brilhando aqui. obrigado. Então, eu acho que eu mandaria esse livro. E o artigo 29, ele obviamente vai dialogar com várias disposições setoriais. Por exemplo, a lei, por exemplo, 13.848, que trata das agências reguladoras. Toda normativa, ela deve ser precedida de uma audiência pública, de consulta pública. A ANEEL já fazia isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica já fazia isso. Ou mesmo, no que se refere aos estudos de impacto ambiental, nessa área, os estudos de impacto ambiental, que sempre tem que ter audiência pública, ou estudos de impacto de vizinhança, não é? Que sempre tem que ter audiência pública. E isso enaltece a democracia participativa, enaltece a democracia direta, a participação, você traz as pessoas. E Porto Alegre foi pioneiro nisso, no orçamento participativo, né? Foi pioneiro nisso. Então, nós não tínhamos um regramento sobre as audiências públicas. E eu acho que hoje a gente tem uma regra geral sobre as audiências públicas, e isso é muito bom, esse regramento geral, para enaltecer a cidadania ativa, enaltecer, obviamente, esse espaço de fala do cidadão para coisas comuns, como, por exemplo, mudança do sentido de uma via. Você vai aplicar o artigo 29 e trazer ao bojo de uma democracia participativa. Então, não só em impactos ambientais, de vizinhança, mas impactos comuns. Por exemplo, o nome de uma praça. Por que não fazer uma consulta? E mais, esse artigo 29, ele hoje tem que ser dialogado com a Lei 14.129, que é o governo digital. Você tem plenas condições de fazer uma participação pela rede mundial de computadores. Plenamente isso. Se a gente consegue comprar mundialmente, na Amazon, transações comerciais, investir na Bolsa de Valores, a gente não vai poder ter uma participação popular nisso.
acho que há como evitar a fraude de robôs, enfim, eu acho que há como ter esse mecanismo, né? Sim. E me diz uma coisa, quando antes da sanção presidencial, né, os órgãos de controle começaram a fazer uma pressão para a nova LINDB não ser sancionada pelo presidente. E uma das questões que eles levantavam é que a nova LINDB exigiria do controlador o exercício de futurologia. Eu queria saber se tu acha que a nova LINDB exige esse exercício de futurologia. Essa foi a primeira crítica, uma das grandes reações que se teve da magistratura, mas não da magistratura das cortes superiores. E por que as cortes superiores não tiveram essa reação? Porque eles fazem isso todo dia. Sim. O STF faz isso todo dia. Ah, não, mas eu já estou assoberbado de processo. Não tem corte mais assoberbada de processos do que o STF. E o STF faz esse juízo de futurologia toda vez. E isso, talvez, penso eu, se eu fosse magistrado, eu não veria como algo ruim. Isso é um empoderamento enorme da magistratura. Porque você vai dizer o direito no caso concreto. Então, eu acho que, pelo contrário, eu dei uma palestra na magistratura o seguinte, na júris, eu disse o seguinte, pelo contrário, vocês agora ganham um poder enorme. Vocês têm que estar dialogando, felizes com isso, os magistrados, porque é um poder enorme ao magistrado. E vou dar exemplo de futurologia, que o STF faz todo dia. E eu vou dar um exemplo bem específico. Quando se teve o primeiro surto de chikungunya, zika vírus, acho que foi 2009, não, foi depois, mas enfim, o Estado do Espírito Santo contratou temporariamente, pelo artigo 37, inciso 9, agentes de saúde para combater o mosquito Aedes aegypti. E essa contratação era nula, realmente era nula. E aí os ministros disseram assim, isso era mais ou menos novembro, enfim, vamos declarar nulo o contrato. O ministro Celso de Mello disse o seguinte, mas só um pouquinho, nós vamos entrar no auge do verão, auge do mosquito, e vocês querem que o contrato não exista? Eles fizeram conta, não, realmente, a gente vai dialogar com as consequências, LINDB, e vamos fazer esse exercício de futurologia. Então, nós vamos permitir que esse contrato exista, ainda que nulo, durante dezembro, janeiro e fevereiro, e esse é o prazo para o Estado do Espírito Santo regularizar o contrato. Depois não tem mais contrato. O STF fez isso também na modulação de efeitos que ele fez no tema 810, que ele disse o seguinte, o Luiz Fux disse o seguinte, olha, você tem dois planos plurianuais para botar em dia os precatórios. Foi a ADI 4425. Depois, eu não sei o que eu vou fazer, mas ele deu uma ameaçadinha, assim, nós vamos ou sequestrar nas contas, os precatórios, mas você tem que quitar nos precatórios em 2 exercícios financeiros. Isso está na lei? Não. Mas vejam que o STF dialogou com a realidade e fez um exercício de futurologia. A LINDB ressuscita o juiz Cronos, acho que é do Alex, né? O juiz Cronos, não é? O juiz que manipula o tempo, e o juiz pode manipular o tempo. Tem uma obra que eu acho fantástica, a obra do François Hosse, O Tempo do Direito. O que não faz o direito, senão tutelar o tempo? O contrato é a prova disso. A gente estabelece um contrato para que o futuro seja como a gente quer. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente faz justamente um contrato para que esse futuro seja como a gente quer. E aí o direito age com força. O direito justamente age com força para manipular o tempo. Essa é a lógica do direito. E por isso que o direito vem a trazer, segundo François Hosse, promessas. O direito tem dar, inclusive, a realidade, a segurança, mas principalmente o direito vem a trazer uma promessa de que as coisas serão assim. Juliana, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos nessa questão da pandemia, Covid-19, e lá em março, abril do ano passado, em 2020, começou a se falar muito no direito administrativo da crise. E é um fato que, hoje em dia, nós temos toda uma apreensão, principalmente, da minha parte, pelo menos, o pós-Covid. Como essa série de medidas que os governos, principalmente estaduais e municipais, estão tomando, vão ser vistas futuramente, principalmente no plano da responsabilidade civil, né? Nós estamos hoje sendo governados por decretos, sendo que lá na Constituição tem um artigo lá, o artigo 5º, inciso 2, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a menos que seja via lei. Eu queria, então, que tu falasse um pouco desse direito administrativo da crise. Perfeito. E eu acho, Rafael, que a gente vai ter que estudar como procurador público a responsabilidade civil derivada de ato legislativo. Acho que a gente vai ter que estudar isso. Tem um livro muito bom, na verdade foi dica do professor Bruno Mirage, quando eu estava na pré-qualificação do doutorado. Eu não conhecia o livro, que é um livro do Canotilho, foi a tese de mestrado ou doutorado dele, né, que é Responsabilidade Civil por Atos Legislativos. O livro do Canotilho, eu não conhecia, foi a dica do Bruno.
Foi uma baita dica, baita dica. Sim, E a gente vai ter que estudar responsabilidade civil por ato legislativo. Mas os decretos têm base em lei. Porque a lei delegou aos governos, o STF disse claramente isso, sim, para legislar. Então tem o que se chama aqui legislação intralege. É como se o legislador, existe a lei, ele passasse uma procuração ao gestor para que normatizasse no caso concreto. E os decretos, eles, na verdade, vão, obviamente, ser judicializados por eventuais prejuízos. Até que ponto isso vai gerar uma indenização, a gente não sabe. Mas o sim. fundamento e a base disso vai ser a responsabilização por ato legislativo. Essa vai ser a tônica do nosso estudo e das nossas preocupações nas cortes de justiça. Se haverá ou não. E aí, claro, também até que ponto há os limites do direito administrativo ordenador, em casos, obviamente, em atos concretos. Né? Se foi proporcional ou não foi proporcional. Tem um julgado interessante que é do Brinquedos Estrela. Esse julgado é muito interessante. Que foi o seguinte, nos anos 90, o Collor, pode falar o que quiser do Collor, mas que ele foi corajoso, foi. Ele baixou as alíquotas alfandegárias de automóvel, de brinquedo, e as montadoras disseram, nós vamos embora. Isso, vamos embora mesmo. Ele enfrentou. Tem uma frase do Collor, né? Andamos como carroças. Né? E era verdade, os carros bons não vinham para cá. E ninguém foi embora. E ele baixou as alíquotas alfandegárias. E aí começou a vir brinquedo chinês e a Estrela quebrou em pouco tempo. Depois ela se recupera muito tempo depois. E ela entrou com uma ação judicial contra a União, porque isso gerou perdas financeiras a ela. E ela perdeu. Porque o STJ disse o seguinte, nós temos aqui um planejamento econômico que não é vinculativo, isso não foi só para ti, você não tinha direito subjetivo a manter a proteção alfandegária, a proteção do comércio exterior por alíquotas enormes em imposto de importação, então você não teve violação da expectativa legítima. Então são três institutos que nós vamos ter que trabalhar aqui. Violação da expectativa legítima, limites do direito administrativo ordenador e limites da responsabilidade civil por ato legislativo. Esse vai ser a tônica pós-Covid, na minha opinião. Sim. Não, acho que o pós-Covid vai ser meio tenso. Muitos gestores já estão começando a ficar com medo já do pós-Covid, né? Mas, Juliano, nós estamos chegando ao final então, da nossa live, desse nosso bate-papo muito legal. Mais uma vez te agradeço a tua presença. Queria deixar algum recado final aí para os nossos ouvintes aí. Eu queria te dar dois recados só. Um agradecimento especial a ti, Rafael, por estar mudando a cara do Brasil na área educacional do direito, ser pedagógico. É brilhante o que tu fazes. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, por toda a parceria de sempre, principalmente pela amizade. Cumprimentar a Sinara. Obrigado, Sinara, por dar esse espaço para nós discutirmos temas tão relevantes. E, principalmente, eu acho que vai ter um novo Aneon. A gente não vive numa tragédia grega, a gente vive numa história de contos de fadas. E se a gente ainda não chegou ao final, é porque, se não chegamos ainda felizes, é porque não teve final. O final tem que ser feliz, né? Eu sei que eu tô meio assim, por causa que o Bernardo tem 8 anos de idade, eu olho muito galinha pintadinha. Então, 8 meses, perdão. Por isso que, na verdade, eu me inspiro nisso. E eu acho que, quando a gente olha para as crianças, a gente lembra daquele conto, o poema, prosa, do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. E no final, ele vê toda a grura durante todo o tempo. É um sofrimento durante todo o tempo na sua passagem. E o que acontece no final? Ele vê na cidade uma criança nascendo. E isso é a esperança. Quando você vê uma criança, o sorriso de uma criança, cara, você vê que tem esperança. E de que as coisas vão voltar ao normal. Queria agradecer muito. Obrigado por todo mundo. Obrigado por todo mundo dedicar seu tempo e por nos acolher nas suas residências, nos seus escritórios. Juliano, eu que agradeço, em meu nome da Sinara, nós agradecemos pela parceria de sempre. Pessoal, então, queria deixar o recado aqui para vocês participarem, assistirem o Cafezinho com Lindby. Vai ser sempre às quintas-feiras, às 10 horas. Sempre teremos um convidado. E eu não vou do perder. Do Juliano. E eu não vou e perder. O Juliano foi o primeiro. O Juliano foi o primeiro. Grande live, grande bate-papo. Então, pessoal, muito obrigado. Um bom dia de trabalho. E uma ótima semana. Tchau, obrigado. Tchau, gente.